Fala pessoal, tudo bem com vocês? MR aqui novamente. Bora nos atualizarmos para ver o que tá acontecendo. O mercado americano tá feio o treco. Donald Trump tá querendo arrancar o Fed de qualquer jeito. E ele tá usando o X para falar um monte de coisa porque ele não está feliz com o Fed. Então, primeiro vamos ver o mercado americano. Vou ver uns bilhetinhos com vocês, vou mostrar como é que tá a situação lá fora e depois a gente vem para cripto, tá bom? Primeiro bilhete, então, pessoal, preste atenção aqui, ó. A Europa já baixou os juros. Powell sempre foi atrasado, exceto quando se tratava do período eleitoral, quando ele baixou os juros para o João Biden e quando ele baixou os juros também para Kamala no ano eleitoral, na época eleitoral ali. Como isso funciona? Então, Donald Trump quer duas coisas do Fed. Primeira, ou ele baixa juros, ou segunda, ou ele se demite. Então isso está trazendo incertezas para o mercado americano. Não só de hoje, mas nos últimos 7, 8 dias aí que ele está agressivamente falando desse jeito desde a última palestra barra comunicado ali que o Fed fez, tá? Um outro bilhete interessante que me chamou a atenção também, pessoal, é aqui, ó. O presidente Trump disse que o presidente Fed, Jerome Powell, é um grande perdedor, tá? Então essa guerra aqui no X está bem complicado, tá bem difícil. E tem mais outros dois indicadores aqui que eu quero que vocês fiquem atentos. Primeiro, olha que loucura. Os consumidores dos Estados Unidos nunca foram tão pessimistas sobre o futuro. A expectativa dos americanos sobre a situação financeira em um ano caíram ao nível mais baixo já registrado em abril. Não foi tão ruim mesmo nas décadas de 1970 e 1980. Teve uma crise muito feia nos Estados Unidos também. E um outro bilhete que me chama a atenção é esse aqui, ó. Aviso: a inadimplência de moradias disparou. Isso é diferente de tudo que vimos em uma década. Aqui, esse indicador ele chegou a tocar no pico 2010 e 2011. E claro que é um pouquinho diferente a atual situação que a gente está vivendo agora de mercado, mas claro cristalino, me falou em inadimplência de moradia, eu lembro do filme The Big Short, A Grande Aposta. Então, se você não assistiu esse filme, recomendo vocês assistirem aí, porque foi bem complicado, foi bem difícil essa crise aqui que a gente passou na época, alguns anos atrás, tá? E para fechar os bilhetes, pessoal, eu tenho esse aqui, ó. Vamos lá. Urgente, SP500 cai para 5.100 pela primeira vez desde 9 de abril, quando a pausa das tarifas foi anunciada. Você sabe que algo está errado quando o Dow Jones está abaixo de 1.200 pontos e mal está nas manchetes. Os mercados estão precificando acordos comerciais enquanto falamos. Então, a guerra comercial ainda está afetando o mercado lá fora. Ainda bem que o Bitcoin meio que parou nesse estratégia aí de seguir mercado americano, mas a gente não sabe até quando, tá bom? Porque lá fora o negócio tá feio. Então hoje eu tenho Dow Jones caindo 3%, eu tenho Nasdaq caindo 3,34%, eu tenho o SP500 caindo aqui 3,11% e eu tenho o Russell agora caindo 2,56%. Olha como é que tá feio o negócio. Olha para vocês verem aqui que essa imagem nos traz mais preocupação no mercado americano. Microsoft caindo 2,67, Nvidia caindo 5, Apple caindo 2,66 e Amazon caindo 3,58. Então, ainda existem muitas incertezas em relação a essa taxação do Trump contra o planeta todo. E o mercado americano ainda continua em tendência de baixa forte, tá? Agora, mas e criptomisso? Como é que tá a atual situação? Na humildade, hoje, Bitcoin e algumas altcoins estão positivas. Era para tudo isso aqui estar vermelho. Era para o Bitcoin estar caindo ali para baixo dos 83, 82, XRP e companhia corrigindo forte aí, mas não. Hoje, cripto meio que se descolando do que está acontecendo lá fora, tá? Dinheiro nas corretoras. Pela manhã na live eu não tinha visto com vocês. Mas agora, nesse exato momento, vamos ver a quantidade de grana que a gente tem rodando aqui. Na Binance subiu 98%, na OKEx 118%, na Bybit 113%. Então aqui minimamente a gente estava vendo aí a Binance e as outras corretoras trabalhando com 40 bilhões e mais ou menos 15 a 20 bilhões. Então hoje Bitcoin e algumas altcoins com uma leve tendência de alta, tá? Agora vamos lá, pessoal. Vamos prestar atenção no preço agora, porque aonde o Bitcoin tocou é uma região bem importante e é uma região complicada de se passar.
já se passaram 32 a quase 40 dias e o Bitcoin não conseguiu trabalhar acima, tá bom? Então, vamos ficar esperto aqui nessa relação do preço. E só para contextualizar um pouco, então, mercado americano aqui, uma queda forte de 2,76, DXY agora caindo mais ou menos 1,9 e o VIX com uma tendência de alta. Hoje eu tenho o Bitcoin aqui agora nesse exato momento subindo 2,53 e as altcoins elas não estão performando bem porque a dominância novamente bateu aqui no dia 2 de fevereiro, que foi aquela liquidação recorde de quase de 8 bilhões de dólares aí, tá? Então, a dominância subindo com o Bitcoin subindo, algumas altcoins elas performam bem, mas elas não performam tão bem assim quando a dominância cai, tá? Agora vamos lá. Bitcoin, preste atenção, pessoal. Então, o BTC ele teve uma queda forte até a região dos 74. O presidente dos Estados Unidos pausa a taxação planetária e BTC volta a subir. Só que agora nós temos um problema nessa região aqui que o Bitcoin não conseguiu passar. E ele não consegue passar dessa região desde o dia 24 de março, tá bom? Se eu conto o primeiro toque, então o Bitcoin ele já brigou nessa região 3 vezes e agora ele já está batendo aqui há 28 dias trabalhando abaixo. Só que nós temos algo positivo no tempo gráfico menor e nós temos algo negativo no tempo gráfico maior. Positivo, fundo 74 mil, fundo mais alto 78 mil e fundo mais alto agora aqui 83 mil. Preste atenção aqui agora. Essa vela do dia ela vai fechar 9 horas da noite, horário de Brasília. Não seria interessante essa vela fechar com um pavio, igual as outras velas ali. Seria interessante esse corpo da vela fechar mais robusto, fechar bem perto daquela linha verde. Por quê? Isso me mostra que os compradores continuam ainda positivos com o preço do BTC. E se por acaso continuar, amanhã a gente pode estar vendo um rompimento em relação a essa região, tá? Então, esse primeiro toque, geralmente ele é um choque, porque é uma resistência. Só que o interessante ainda é que não liquidou a galera trabalhando acima dessa região. Então é algo de se ver e algo de se pensar. Então, ó, o Bitcoin está com topos e fundos ascendentes, só que eu tenho um problema agora na média móvel de 200. E eu respeito essa média aqui, tá bom? Tanto que, quando tocou aqui na média móvel de 200, já eu vou baixar tempo gráfico, tomou um choque muito rápido. Então o Bitcoin subiu forte e voltou tudo, ok? Só que agora o Bitcoin novamente ele volta a trabalhar perto dessa região. Pessoal, muita atenção. Se o Bitcoin ele fechar nessa região, eu ainda continuo bullish, eu continuo otimista que o preço do BTC ele vai trabalhar acima, tá bom? Agora, se ele fecha abaixo dessa região aqui, perto de 86.300, 86.400, eu começo a ficar um pouquinho mais preocupado, porque da mesma forma que caiu tudo, subiu tudo, pode voltar tudo novamente, tá? Então, é importante o BTC ele fechar com a vela acima de 87.379. Agora, tempo gráfico menor. Daí já no 4 horas, eu tenho um movimento aqui um pouquinho preocupante. Por quê? Ele toca na região aqui em cima dos 88 mil, dá aquela tocada na média móvel de 200, tem uma queda forte, uma queda brusca e com certeza teve uma galera shortando aqui por causa da resistência de quase 30 dias, só que agora vem voltando. Então isso aqui é interessante. Então o Bitcoin subiu forte, voltou tudo e agora nesse exato momento fazendo uma vela numa hora interessante, fazendo uma vela de quase 0,79. Então 9 horas da noite, vou dar uma olhada no preço e ver se ele está trabalhando acima dos 87 mil. Se o Bitcoin fechar entre 87.400 ou 88.300, essa vela foi um rompimento perfeito daquela região abaixo ali que a gente ficou por mais de 9 dias, tá? Agora, se fechou abaixo, a gente vai depender da vela do dia de amanhã. Mas a vela do dia de amanhã pode ser que venha ter uma retração? Sim. Pode ser que tenha uma retração, mas e daí? Até que região você acha que pode ser um suporte que não vai perder topos e fundos ascendentes? Na minha opinião, pessoal, para continuar essa tendência de alta e não pensar mais em lateralização com tendência de baixa, o Bitcoin ele não pode mais voltar aqui, entre 85 e 400, tá bom? Não pode voltar aqui, não pode mais descansar abaixo dessa região. Ele precisa descansar acima de 86 mil ou trabalhando acima de 88. Mas aquilo que eu tinha comentado com vocês pela manhã é o seguinte: ele precisa romper essa região e fazer um pullback aqui, porque daí sim vai ser interessante.
rompe, liquida a galera que tá com stop aqui, descansa e a partir daí novos investidores voltam novamente a comprar o BTC, tá? Mas isso caso a taxação planetária do Trump não voltar a acelerar de novo, ou essa briguinha entre Trump e Fed voltar a atrapalhar a cripto, tá? Porque o mercado americano tá feio, complicado, dólar caindo e o Bitcoin na humildade aí com tendência de alta, tá? Mas quero saber da sua opinião aí. E aí, Bitcoin rompe os 90k ou ele volta novamente a trabalhar abaixo dos 83 mil? Porque é algo interessante, algo que eu quero saber em relação ao qual é o sentimento que vocês estão tendo, tá? Não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificações e amanhã ao vivo a partir das 7.